Carlos, e é possível ganhar massa muscular sem suplementação? Com certeza, sem dúvida. Eu comecei a tomar suplemento, para vocês terem ideia, há um mês atrás. Comprei um whey protein. Não, a creatina eu comecei há 6 meses atrás, agora o whey eu tomei há um mês atrás. Só que o resultado que eu tenho hoje, o resultado que eu consegui no meu físico, foi sem tomar suplementação nenhuma. Nenhuma. Eu posso falar que nunca tomei suplementação. Há 6 meses atrás eu comecei a tomar creatina. Mas o que manda é o treino e a dieta. Tanto que a suplementação é um suplemento, é algo a mais da alimentação. Porque é impossível você ter resultado sem a dieta e sem o treino. O suplemento ele vai vir para suplementar, para ajudar na alimentação. Então é muito possível, muito possível. Carlos, eu vou para uma questão um pouquinho mais de saúde mental. A gente entrevistou um tempo atrás uma moça que ela tinha depressão, ela tentou até se matar, e a musculação mudou a vida dela. Hoje ela faz... É crossfit, né? Ela faz crossfit hoje. É verdade mesmo que a musculação, ela te trata a sua saúde mental legal? O que acontece com a musculação? A maioria das pessoas que tem depressão foi por algum trauma que aconteceu, num relacionamento, sei lá, por complexos interiores. E a musculação traz autoestima para a pessoa, né? Porque não tem coisa melhor que você olhar no espelho e se sentir bem, você colocar uma roupa e se sentir bem. E nesse sentido a musculação ajuda. A pessoa ela tem uma autoimagem dela. Porque querendo ou não, quando você pratica a musculação, não melhora só o físico. Melhora seu sono, melhora a sua autopercepção, melhora a sua autoestima. Então, automaticamente, aqueles complexos que ela tinha, independente do que causou aquilo, começa a sendo ficar de lado. E a pessoa começa a se autovalorizar. Cara, é muito bacana. É muito legal. Ela fala de um jeito, né, com uma paixão hoje pela musculação, pelo crossfit, que é magnífico. Mudou totalmente a vida dela. Hoje ela é outra pessoa, né, que ela comentou com a gente no podcast. Então, realmente, show de bola. Uma coisa que é interessante falar, que nem eu falei, eu não tinha o objetivo de ficar forte e nem me vejo assim hoje. Mas quando eu olho as minhas fotos antigamente, eu falo, caramba, como era magro. E eu não tinha noção que eu era magro, mas era muito magro. Caraca. E eu me olho hoje e falo, caramba, hoje eu tô bem. Eu achava que eu tava bem, mas hoje eu tô bem. Entendi. E Carlos, conta pra gente assim, qual a relação assim do movimento correto com a lesão, assim? Então, eu costumo falar que é impossível você se machucar na musculação. Normalmente quem se machuca, olha eu falando, dando um furo aqui, eu me machuquei há 3 semanas atrás, eu falando que é impossível se machucar. Mas normalmente quem se machuca é quem tem o ego muito elevado. Por quê? Acaba abusando na carga. Mesmo ele fazendo um movimento errado, você já deve ter visto aquela pessoa que está treinando na academia e está fazendo um movimento errado. Ela termina a série e fala assim, acho que dá para aumentar. Já está errado, ela quer subir o peso ainda, quer aumentar o peso. Então a chance de se machucar nesse caso é muito grande. Então o que faz a pessoa se machucar? Ela colocar um peso além do que ela consegue carregar, além do que ela consegue executar aquele movimento. Por que eu falo que é impossível você se machucar na musculação? Você controla o peso, você controla o tempo de execução, você controla o espaço que está do seu lado. Diferente de qualquer outro esporte. Sei lá, você pega um futebol, por exemplo. Você tá correndo com a bola, o bonitinho vem o cara e dá um pé, você nem vê, nem sabe de onde veio. O cara já joga você na alambrada, enfim, pode acontecer umas coisas. Agora na musculação não. Se você colocar uma carga ali, para você fazer 12 movimentos, vocês concordam comigo que não é muito pesado? Porque se fosse muito pesado, você faria 1 ou 2 movimentos. Agora para fazer 12 tem que ser uma carga moderada. Então, nesse sentido, com essa carga para 12 movimentos, é impossível se machucar. Porque você controla o peso, você controla o tempo de execução. Não tem como se machucar. A galera que se machuca, assim como eu, nesse exemplo que eu dei há 3 semanas atrás, eu fui fazer um levantamento terra e o meu PR, para quem não sabe, que é a repetição máxima a carga máxima para uma repetição, normalmente era 200, 220. Eu fui tentar com 240 e 220 já era pesado para mim. Aí eu falei, não, vou tentar, né? Eu fiz, mas daí deu mau jeito na lombar. Tô 3 semanas sem treinar terra, sem conseguir fazer o movimento. Então tô me recuperando ainda. Então a galera que se machuca é assim, acaba colocando muito peso além do que precisa, além do que consegue, e aí começa a colocar em risco o corpo e a saúde, né? Os jogadores, depois do futebol, eles têm uma recuperação para poder... Na musculação vocês também têm esse tipo de recuperação? Com certeza. Por isso que a gente tem a divisão de treino, né? Quando a gente monta uma divisão de treino para o aluno, a gente pensa na frequência dele que vai ter semanal, quantas vezes ele vai para academia, no tempo de descanso entre as séries, a gente começa a pensar em tudo isso. Então, exemplo, hoje você treinou costa. O ideal é que você descanse essa musculatura 1 a 2 dias, para depois você retornar. Porque se você treina a costa hoje e você vai treinar ela amanhã, não deu tempo dessa musculatura se recuperar. Por isso que tem a divisão de treino. Então tem gente que pergunta, mas eu não posso treinar braço todo dia, que eu quero que meu braço cresça mais. Só que o treino, ele é catabólico. Você não cresce durante o treino, muito pelo contrário, você diminui, você machuca o músculo, você cresce no descanso.
Então, Ah, por você isso, cresce é no no descanso. descanso. Não é no treino que você cresce. Eu achei que era Tem gente que tá lá fazendo o treino lá, dá aquele pump, né, daquela inchada e tal, mas ali você tá degradando o músculo, você tá machucando o músculo. Na teoria, você tá diminuindo ele, você tá machucando ele. O que faz ele crescer? O descanso. Por isso que a gente vai, dá um estímulo nele, treina, né, dá aquele pump e vai para casa e descansa. Se alimenta bem, bebe água, descansa, e aí é no descanso que ele cresce. Não é durante o treino. É no descanso que ele no cresce. descanso. Fazer o movimento errado corre o risco da pessoa causar aí uma lesão. Tem alguns movimentos assim que a pessoa tem que tomar muito cuidado que pode ser fatal assim? Os exercícios são muito lesíveis, assim, que pode acontecer um acidente gravíssimo. Supino, desenvolvimento, que o peso está acima de você. Então o cara está acostumado a fazer um supino lá, sei lá, com 40 quilos. Ele vai colocar 100 quilos, a chance de dar merda é muito grande, né? Cara, porque o peso é o dono, né? A chance de dar merda é muito grande. Mas no geral não tem perigo. Se a pessoa ela aguenta fazer com 40 quilos, ela fez a série bem feita ali, coloca 42, 43, pede para um amigo dar um auxílio, ficar por perto ali, caso precise de alguma coisa, mas é só não abusar na carga. Que pode ter certeza, não vai ter lesão nenhuma. Não abusou na carga, não vai ter lesão, vai conseguir progredir. Aos poucos ela vai conseguir evoluir o peso, daqui a pouco ela está fazendo com 100 quilos no supino. Cara, exato. É você aí já no futuro. Pessoal, ó, vou dar um exemplo de mim, tá? Eu tenho hernia de disco e tenho um desvio na coluna. E também tô tô acima do meu peso. Sim. A musculação, ela vai me ajudar a fortalecer, porque o médico fala que fortalece e não vou sentir tanta dor. É fato, é verdade? Exatamente. Como você tem esse problema de disco e do desvio, se você tiver a musculatura em volta, protegendo esses órgãos, protegendo esse desvio, você vai conseguir aos poucos progredir na sua postura, nesse problema da hérnia. Por que acontece? Você falou 3 problemas: hérnia de disco, o desvio e o sobrepeso. Isso. Provavelmente a musculatura, a quantidade de massa muscular que você tem deve estar baixa também. Se você aumenta a massa muscular do seu corpo, você começa a proteger tudo isso daí. Então, tipo, a musculação ela vai te ajudar justamente a você ganhar músculo para que você venha proteger esses problemas. A musculação não vai curar. Não curar vai curar. não digo, mas vai... Exatamente, vai amenizar esses problemas a ponto de você nem sentir mais que você tem. Eu tinha alunos na academia que tinham hernia de disco. E por conta da musculação voltou a ter uma vida social normal, voltou a correr, voltou a fazer as atividades normalmente, mesmo com hernia de disco. Eu tenho hernia de disco. E a pessoa não aparentava, não tinha sintoma nenhum, assim. Entendi. Por causa da musculação. Carlos, qual que é a diferença entre hipertrofia e força muscular? Então, o treino de hipertrofia e o treino para força muscular é um treino diferente. O treino para hipertrofia é aquele treino que você leva até a falha, que nem eu falei. Você vai fazer lá 12 movimentos, na última você tem que falhar para que o músculo venha entender que ele precisa crescer para a próxima série. Não necessariamente tem a ver com a força dele. Tem gente que é muito forte e não pega muito peso. Normalmente um treino para força é um treino para menos repetição. Que eu volto no exemplo que eu fiz do terra. A série que eu fiz do terra, eu fiz uma repetição só. Ali eu ganhei músculo? Não. Mas eu ganhei força. Então, para uma repetição, normalmente quando a gente faz um treino de força, a gente faz um treino para menos repetição. É mais para força bruta mesmo, para saber quantos pesos você consegue levantar, quantos pesos você tira do chão, quantos pesos você faz no leg, no agachamento. Mas não necessariamente é um treino para hipertrofia. Então, assim, às vezes a gente vê um cara grande e pensa, esse cara é muito forte. Não necessariamente. Depende do estímulo que ele está dando para o corpo dele. Se é um treino de força, ele vai ganhar força. Toda a minha vida, eu fiz treino de força. Então, apesar de eu ser pequeno, me considero magro, eu tenho uma força relevante porque eu sempre fiz levantamento terra, agachamento pesado, supino pesado. Sempre trabalhei muito com flexões, barra fixa, exercício que vai me trazer força. Então, foi isso que eu ganhei ao longo do tempo. Não fiquei grande, não estou grande, mas eu tenho muita força por conta desses estímulos de força que eu sempre dei. Por isso que a gente vê também, você tem um vídeo lá na internet com o cara magrinho, com o cara bombado no negócio de braço. E o cara aqui fazendo, e o cara de braço fininho, vai irmão, faz força. E o cara se matou. Eu falei, caraca. Tem alguns vídeos na internet do cara que tá limpando a academia, não sei se já viram. Sim, também. Aí os caras tá fazendo levantamento na terra e tipo, ninguém dá nada pro cara. O cara vai lá e tira, pega de boa. tranquilo. Mas por conta disso, o cara ele faz um treinamento de força. E você vê que ele não é grande, não é forte, né? Exatamente. Mas ele tem muita força por causa do treinamento. Cara, e claro que tem uma questão de genética também. A genética ajuda muito nisso? Claro, tem uma questão de genética. Tem gente que tem genética, é talento. É igual jogar futebol. Um exemplo, a gente pega o Neymar. O Neymar, claro que ele treina, se prepara para aquilo, mas ele tem um talento de jogar futebol. Se eu treinasse tanto quanto o Neymar para jogar futebol, jamais eu jogaria igual ele.
Ah, tá. Achei que você ia falar. Caraca, eu tenho todo o Neymar aqui na minha frente. Jamais eu jogaria. Porque tem uma questão de talento. Então tem gente que tem uma genética, uma predisposição para ter mais força. E outros para ter hipertrofia. Tanto que você pega o nosso esporte hoje, os representantes do nosso esporte, os competidores. Os caras são muito fortes. Assim, tem muito músculo, os caras é muito grande. E é genética. Tem gente que vai treinar a vida toda, vai tomar bomba a vida toda, não sei se a gente vai tocar nesse assunto ainda, e não vai ficar grande. Porque não tem receptores para isso. O músculo não vai ficar grande igual o do bodybuilding. Então é uma questão de genética.